Olá, divas e divos, como é que vocês estão? Espero que bem, eu tava morrendo de saudade de voltar aqui e narrar uma história para você. Hoje, a obra que eu trago é em homenagem de dia ontem, que era o Dia do Jornalista, essa profissão que eu amo, me orgulho muito de ser uma jornalista, e é muito importante, apesar dos tempos nos dizerem que não é necessário, porque todo mundo tem um veículo de comunicação, mas não é bem assim. O jornalista estuda muito para levar informação qualificada. Não estudamos apenas a forma de escrita ou de dicção ou de aparecer na frente das câmeras. Estudamos sociologia, filosofia, semiótica, história, muitas e muitas coisas, para realmente fazer um filtro, para fazer a apuração qualificada e a narrativa de forma que contemple ambos os lados e que as pessoas consigam obter a informação precisa e da melhor forma. E hoje, então, a obra que eu vou narrar para você é Hiroshima, de John Hersey, uma grande matéria feita um ano após a queda da bomba de Hiroshima, que matou milhares de pessoas. E essa aqui foi uma grande obra porque foi até o local, foi até Hiroshima e falou com 6 sobreviventes, contando detalhadamente como é que estavam essas pessoas antes da bomba, no exato momento em que ela explodiu e como foi o desenrolar da vida delas depois. 40 anos depois, John Hersey voltou para Hiroshima e falou com esses mesmos entrevistados para ver como é que estava a vida deles. É chocante. É bom porque o jornalismo literário ele tem uma característica que eu amo. Eu gosto de fazer as minhas obras mais para esse lado, certo? Você pega fatos reais e narra de uma forma como se fosse um romance. Então você faz com que o leitor entre naquela história com toda aquela sensibilidade que muitas vezes falta no jornalismo mais dia a dia, sabe? Aquele jornalismo que ele é extremamente necessário, que ele está ali para nos narrar o que aconteceu, a realidade, e que não pode ter adjetivos, né? Mas através do jornalismo literário a gente consegue dar uma sensibilidade maior e aí se eternizam grandes obras como essa. Esse aqui é um clássico para o mundo inteiro. Vocês vão entender por quê. Vamos lá? Então, como é que eu vou fazer, gente? São 6 histórias. Eu até aconselho, se você quisesse comprar esse livro, você vai adorar, porque olha, ele é bem espesso e eu não tenho como ler ele todo aqui. Então, eu vou ler a introdução para você compreender do que se trata e uma das histórias iniciais de um desses personagens, no caso, o Dr. Terufumi Sasaki. No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às 8h15 da manhã, hora do Japão, quando a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima, a senhora Toshiko Sasaki, funcionária da fundição de estanho do leste da Ásia, acabava de sentar-se à sua mesa no departamento pessoal da fábrica e voltava a cabeça para falar com sua colega de escrivaninha ao lado. Nesse exato momento, o Dr. Masakazu Fuji se acomodava para ler o Asahi de Osaka do terraço do seu hospital particular, suspenso sobre um dos 7 rios deltaicos que cortam Hiroshima. A senhora Hatsuyo Nakamura, viúva de um alfaiate, observava da janela da cozinha a demolição da casa vizinha, situada no local que a defesa aérea reservara as faixas de contenção de incêndios. O padre Wilhelm Kleinsorge, jesuíta alemão, lia Stillen zur Zeit, revista da Companhia de Jesus, deitado num catre no terceiro e último andar da casa de missão de sua ordem. O Dr. Terufumi Sasaki, jovem cirurgião, caminhava por um dos corredores do grande e moderno Hospital da Cruz Vermelha local, levando uma amostra de sangue para realizar um teste de sífilis. E o reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor da igreja metodista de Hiroshima, parava na porta de um ricaço de Koya para descarregar um carrinho de mão cheio de coisas que resolvera transferir por ali para temer o maciço ataque dos B-29 que a população aguardava. Uma centena de milhares de pessoas foram mortas pela bomba atômica, e essas 6 são algumas das que sobreviveram. Ainda se perguntam por que estão vivas quando tantos morreram. Cada uma delas atribui sua sobrevivência
ao acaso ou um ato da própria vontade. Um passo dado a tempo, uma decisão de entrar na casa, o fato de tomar o bonde ou não. Agora, cada uma delas sabe que no ato de sobreviver, viveu uma dúzia de vidas e viu muitas mortes. Mortes que jamais teria imaginado ver. Na época, não sabiam nada disso. No trem que o levava do campo, onde morava com a mãe, para Hiroshima, o Dr. Terufumi Sasaki, o cirurgião do Hospital da Cruz Vermelha, refletia sobre um pesadelo que tivera na véspera. Para ir na casa de sua mãe, em Mukaihara, a 48 quilômetros da cidade até o hospital, viajava 2 horas de trem e de bonde. Dormira mal a noite inteira e acordara 1 hora mais cedo que de costume. Sentindo-se indisposto e ligeiramente febril, hesitara em ir trabalhar, mas por fim se curvara ao senso do dever e tomara o trem antes do horário habitual. O pesadelo o assustara muito, pois, ao menos superficialmente, relacionava-se com uma realidade inquietante. O Dr. Sasaki tinha apenas 25 anos e acabara de se formar na Faculdade Japonesa do Leste da Medicina em Tsingtao, na China. Era bastante idealista e se angustiava com a precariedade dos serviços médicos da cidade de sua mãe. Por sua conta e sem a devida licença, passara a visitar alguns doentes de Mukaihara à noite, depois de cumprir seu expediente de 8 horas no hospital e de viajar por 4 horas. Descobrira recentemente que a punição para quem clinicava sem licença era rigorosa. Sobre isso, consultara um colega que lhe passara uma severa descompostura. No entanto, continuava a clinicar. Em seu sonho estava à cabeceira de um paciente no campo quando a polícia e o colega que havia consultado entraram no quarto, agarrando-no, arrastando-no para fora e espancaram violentamente. No trem, resolveu não atuar mais em Mukaihara, pois achava impossível obter a licença, já que as autoridades declararam esse trabalho incompatível com seus deveres de hospital na Cruz Vermelha. Chegando a Hiroshima, tomou o bonde imediatamente. Mais tarde calculou que se tivesse viajado no horário de costume e se tivesse esperado o bonde por alguns minutos e, como acontecia com frequência, estaria perto do centro do momento da explosão e certamente teria morrido. Às 7h40 entrou no hospital e se apresentou ao cirurgião-chefe. Pouco depois foi a um quarto do primeiro andar e tirou sangue do braço de um homem para a realização de um teste de Wassermann, teste de sífilis. O laboratório que continha as incubadoras para o teste se situava no 3º andar. Com a amostra de sangue à mão esquerda, meio distraído como estava desde o amanhecer, provavelmente por causa do pesadelo e da noite mal dormida, caminhava pelo corredor central com uma escada que o levaria ao 3º andar, onde se situava o laboratório que continha as incubadoras para o teste. Encontrava-se a um passo de uma janela aberta quando o clarão da bomba se refletiu no corredor como um gigantesco flash fotográfico. Agachou-se rapidamente, apoiando-se no joelho e, como som japonês diria, falou para si mesmo: "Sasaki Gambare!" Coragem significa. Então, a explosão sacudiu o prédio a 1.485 metros do centro. Os óculos do médico voaram longe. O frasco de sangue se espatifou contra a parede. As sandálias saíram dos pés, mas isso foi tudo o que lhe aconteceu graças à posição em que ele se encontrava. O Dr. Sasaki gritou o nome do cirurgião-chefe, correu para sua sala e encontrou todo retalhado pelos cacos de vidro. Uma terrível confusão se instalara no hospital. Pesadas divisórias de tetos despencaram sobre numerosos doentes. Camas viraram, janelas se espatifaram e cortaram diversas pessoas. Havia sangue nas paredes e no chão. Instrumentos esparramados por todos os lados. Vários pacientes correndo e gritando e muitos mortos. O médico que trabalhava no hospital do 3º andar havia morrido. O homem que o Dr. Sasaki acabara de deixar no momento antes, que estava apavorado com a sífilis, também tinha morrido. O Dr. Sasaki constatou que era o único médico do hospital que nada sofrera. Acreditando que o inimigo atingira apenas o edifício onde se encontrava, o jovem cirurgião se muniu de ataduras e começou a enfaixar os ferimentos dos que se achavam no interior do hospital. Lá fora, por toda Hiroshima,
cidadãos mutilados e moribundos dirigiam-se tropegamente para o Hospital da Cruz Vermelha, dando início a uma invasão que faria o Dr. Sasaki esquecer seu pesadelo particular durante muito tempo. E assim existem outras 5 histórias. Depois o John Hersey ele vai e volta nessas histórias. Primeiro ele faz a introdução de todas, depois ele entra de novo em cada uma delas separadamente. No final ele volta para a cidade 40 anos depois e fala sobre como estão essas pessoas, o que elas lembram, como passou a vida delas depois desses 40 anos, né? Aqueles que sobreviveram 40 anos. Bomba de Hiroshima, Nagasaki, momentos importantes do século XX que nós não podemos esquecer, não podemos negligenciar na nossa história. O jornalista, acima de tudo, é um historiador, ele é um contador de histórias. Nem todos, mas muitos gostam de história, de fazer esse apanhado no passado, trazer para o presente. Isso é importante, porque não basta apenas a gente refletir sobre o presente, narrar o presente. Existe uma linha do jornalismo que sim, né, esse breaking news, que a gente precisa falar o que está acontecendo nesse momento. Muito importante, mas também existe uma outra linha do jornalismo que faz um apanhado histórico e é essa parte que eu amo tanto, por isso que eu adoro o jornalismo literário. Ele permanece, ele se eterniza. Espero que você tenha gostado desse trecho do livro. É uma indicação que eu deixo. Hiroshima é um grande livro que vai te fazer viajar no desastre da bomba de Hiroshima e Nagasaki, Segunda Guerra Mundial. Grande beijo e até a próxima!